Vamos lá, vamos retomando então, gente. Jael já está por aí? Sim. Beleza, então. Nós tínhamos aqui inscrição para falar do Fernando. Então, Fernando, com a palavra. Acho que o Fernando não está por aí ainda. Então, se mais alguém gostaria de falar sobre os debates que a gente veio conduzindo até aqui, né? Inclusive para se posicionar aí se está abstrato demais, se alguma coisa ficou eventualmente mal explicada ou mal conversada aqui, tem oportunidade. Enquanto ainda ninguém vai se inscrevendo, né? Eu queria dizer que vocês vão passar, só a título de arremate do debate anterior, né? Vocês vão passar pelo curso aqui também, por professores que têm uma orientação pós-moderna. E a gente não tem absolutamente nada contra eles, né? Muito menos, obviamente, contra as pessoas, mas às vezes nós travamos debates acalorados aqui com, enfim, com esse povo, né? Mas vocês terão professores com esse tipo de orientação também no curso. Fernando, já está por aí? Sim, sim, professor. Você queria falar, né? Fica à vontade. É, eu gostaria só de trazer no debate que tem um pensador que é anterior ao próprio Hobbes, que é Etienne de La Boétie, né? Que ele traz o discurso da servidão voluntária. Ele, por mais que seja francês, ele é anterior ao Hobbes, e ele traz essa ideia, eu acho muito interessante, porque eu acho ele um ponto. Acho que o professor Jael pode trazer mais isso historicamente, mas eu acho ele um ponto fora da curva, assim, tipo, naquele instante, porque ele traz o debate de uma consciência crítica da sociedade, do indivíduo perante o rei, né? Ele trabalha a ideia da servidão como um hábito, ele critica isso da servidão como um hábito, como uma coisa que é ruim, que como que pode um milhão de pessoas serem servos de um só, né? Ele traz esse ponto de crítica, de embate. E também em relação a parte da reforma protestante, trazer sobre, não sei se todos têm, sobre aquele livro do Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito Capitalismo, que ele traz esse debate também entre o puritano, entre a ideia de economia e sociedade do protestante, que embate com a ideia da própria Igreja Católica que tinha. Só esses pontos para trazer assim debate, eu não sei se vale a pena ou não. O Etienne de la Boétie é considerado até é uma das referências dos ludistas no século XIX, né, dos movimentos operários ingleses. Né? No século XVI, o cara já defendia a república, né? Já trabalhava com a noção de soberania popular. Então, não sei muito sobre ele, não. Mas eu sei que porque eu estudei muitos movimentos operários do XIX por conta da doutrina social da igreja, né? E, enfim, e os os movimentos ludistas estavam se espalhando por toda a Europa e até para além da própria Inglaterra, dentro do continente. E eles liam o Cartas à Montanha, acho que é, né, o principal livro dele, como referência. Mas é um sujeito que realmente. Só que, assim, eu acho que ele é mais importante para a posteridade dele do que propriamente pelas influências que ele teve no momento histórico que ele viveu, me parece. E sobre o Weber, gente, bom, eu de alguma forma sou suspeito de falar do Weber, porque eu gosto muito, né, da obra sociológica do Weber. Para mim, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo é o maior ensaio sociológico de todos os tempos, né? Eu não estou falando aqui propriamente de teoria sociológica, mas
mas em termos de ensaio de interpretação, né? Como exercício de interpretação sociológica sobre uma questão específica, para mim, a ética protestante do espírito do capitalismo é insuperável. Sabe o que eu acho, especialmente desse livro? É que as pessoas leem muito os primeiros capítulos da, da obra do Weber, né? Onde ele vai falar do luteranismo, ele vai falar da noção de vocação em Lutero, vai falar propriamente da ética de vida anglicana e como é que elas se relacionam com o capitalismo. Mas eu acho que a parte do Weber que fala mais conosco e com a nossa época é a conclusão do livro. Eu até podia pegar ele ali dentro, que eu tenho uma versão traduzida mais de uma forma mais fiel. Gente, assim, a conclusão do Weber na ética é algo que todos deveríamos ler, né? Porque ele faz uma crítica a essa ideia da jaula de ferro, da crosta de aço, né? Na qual esta associação entre uma ética religiosa permissiva e permissiva no sentido de permitir a acumulação, o lucro e uma vida regrada por princípios financeiros, a jaula de aço que esta correlação nos colocou. Então, ele vai discutir, por exemplo, lá na conclusão, a noção de carreira. Tá? Você liga a qualquer jornal, qualquer programa aí, você vai ver a todo momento o discurso de construção de uma carreira, né? Ele é afirmado praticamente como uma verdade absoluta e praticamente uma finalidade da existência, uma finalidade da própria vida. E o Weber faz uma crítica radical a isso, né? Nós não devemos viver uma vida inteira pelo simples objetivo de constituir ou de construir uma carreira, muito menos uma carreira alicerçada numa ética de acumulação e numa ética capitalista, né? Essa leitura do Weber é fantástica, né? Acho que talvez mais adiante a gente vá falar da ética protestante e do espírito do capitalismo, mas fica aqui a indicação dessa leitura para vocês como uma leitura à parte, né? Até dessa, embora o Weber não tenha muito a nos dizer, especialmente este Weber, né? Sobre os direitos humanos, mais especificamente, mas é uma leitura que para a vida de cada um de nós, assim, de como conceber a vida, como conceber os propósitos da existência, eu acho que diz muito, né? Não é à toa que o Weber escreveu isso depois de uma profunda doença mental que o incapacitou, inclusive, de escrever durante um certo período, né? Então, fica essa dica também de leitura para vocês. Tem mais alguém que quer fazer algum tipo de comentário? Vamos adiante, então. Jael, não sei se você quer fazer aí, então, uma introdução a esse terceiro momento, né, que compreende do iluminismo à Revolução Francesa. O nosso objetivo na aula de hoje é chegar até a Revolução Francesa, para que na próxima aula a gente faça um pouco de balbúrdia, né? Já que nos acusam de falar só de Marx nas universidades, na próxima aula nós teremos aí um espaço bem privilegiado para discutir a obra do Marx, discutir o significado do contexto histórico da afirmação dos direitos sociais para a afirmação dos direitos humanos como um todo. Mas antes disso nós precisamos dar o passo agora então da afirmação dos direitos políticos e nesse contexto o movimento aí do iluminismo até a Revolução Francesa vão nos dar boas dicas. Jael, não sei se quer fazer essa introdução e depois, não sei se você quer fazer também a relação deste terceiro momento com o texto do Dornelles também. Né? Fique à vontade e na sequência nós vamos conversando daí. Bom, se a gente pudesse conceituar e
Eu acho que vai acabar soando repetitivo no final das contas. O iluminismo é a síntese, né? Talvez seja um momento de amadurecimento dessa perspectiva moderna, não somente em termos de um possível resultado que ela estava oferecendo, né? Porque já tinha havido avanços significativos no campo da ciência mesmo, no desenvolvimento da ciência, né? Mas também no âmbito do otimismo, que se nutria em torno da ideia da razão, né? Então, se houve um momento na história em que a razão se tornou a principal ídola, não sei, a principal referência de construção da realidade foi durante o Iluminismo. A palavra iluminismo, ela deriva de um ensaio do Immanuel Kant, que foi escrito como encomenda do príncipe da Prússia, chamado Aufklärung, que significava iluminação. E nesse ensaio, o Kant vai fazer uma série de elucubrações a respeito do quanto a racionalidade, né, bem naquele discurso romântico a respeito do uso da razão, nos levava a patamares mais elevados de compreensão sobre o mundo, né? Nesse mesmo momento, você vai observar os fenômenos como os déspotas esclarecidos, que eram aqueles reis absolutistas que, mesmo sendo absolutistas, nutrindo-se das diferenças, das desigualdades naturais, né, da sociedade de ordens, liam filósofos iluministas porque acreditavam que aqueles princípios poderiam colaborar no sentido de tornar os seus estados mais bem administrados. E foram vários. Aqui no Brasil, por exemplo, teve a administração do Marquês de Pombal, né, que as formas pombalinas, enfim, que tornaram a administração portuguesa mais racional, em termos modernos, e em vários outros lugares. Outra questão importante desse momento é a pluralidade de pensamentos, né, que, se eu pudesse destacar, em termos de uma contextualização mais geral do iluminismo, é essa. Embora haja um princípio comum, que é a crença na razão, e uma fé demasiada romântica em torno dessa ideia de razão, você vai observar uma pluralidade bastante grande nesse pensamento, nesse conjunto de pensadores. Você vai ver desde filósofos que tinham como perspectiva a manutenção de princípios religiosos como forma de organização social, até outros que vão aboli-la, né, e que vão tratá-la como uma expressão do atraso, né? Você pode colocar desde um Kant, que era cristão, né, que tinha convicções nesse sentido, até um Voltaire, que ironizava a igreja, enfim. Você vai ver também nesse movimento, digamos assim, algumas expressões mais maduras a respeito do que depois seria a outra etapa, né, que seria os direitos de igualdade. Na verdade, é o iluminismo justamente que funda e que dá um sentido menos abstrato para esses princípios justnaturalistas, né, iniciais, e vai dar vai, como posso dizer assim, torná-los um pouco mais palpáveis, um pouco mais tangíveis. Existe uma diferença, e eu vou citar como exemplo, entre um princípio de liberdade de consciência, né, que está estabelecido numa noção de propriedade do Locke, a respeito da guarda pessoal daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito, e uma frase como a de Voltaire, que seria, como é que é, não concordo com o que tu dizes, mas defenderei até a morte o direito de tu dizer, né, tu dizê-las, não concordo com as palavras que tu dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las, e outras palavras. Então, algo que se passa e que se eleva para além do íntimo, mas também para o que é público. É durante o iluminismo que vai surgir de forma mais acabada também a noção de opinião pública. Quer dizer, a ideia de que, para além do sujeito ter uma visão pessoal, essa visão pessoal deveria ser projetada no espaço público, né? Ela deveria ser conhecida em alguma medida. Claro que, novamente, nós não estamos falando isso de uma forma generalizada no ambiente europeu, mas fragmentária, obras cada vez mais constantes, círculos de pensamento cada vez mais ativos, resultados cada vez mais objetivos dentro do cenário e principalmente, críticas cada vez mais radicais à predominância da monarquia, à predominância do absolutismo, do mercantilismo também enquanto política econômica, ou seja, o Estado controlador das atividades econômicas. E aí nós vamos ter o surgimento das ideias liberais, de um Adam Smith da vida, que vai trabalhar com a ideia, né, da liberdade de fazer, a liberdade de passar, a liberdade de empreender,
e assim por diante. Então, o iluminismo ele vai trazer à baila, né, nesse contexto europeu, a síntese de tudo que se viveu até aquele momento e vai se trazer de uma forma extremamente romântica. E aí eu sugiro que vocês anotem nas anotações de vocês a palavra e, na verdade, a definição, a categoria progresso. Progresso, tá? Essa categoria ela é central no âmago ali da síntese da modernidade. E o que é a ideia de progresso? Vai ser fundamental para vocês compreenderem essa ideia quando vocês forem trabalhar com o Hegel e principalmente a ruptura que se faz entre Hegel e Marx, tá? Então, familiarizem-se bem com essa noção de progresso. E o que é essa ideia de progresso? A ideia de que a humanidade, por ser humanidade, por ser racional, por conseguir, então, a partir das suas próprias atribuições, daquilo que é inato ao ser, que é a possibilidade de pensar um grau mais elevado de compreensão a respeito do mundo, ela também estaria num processo permanente de evolução. Sempre se evolui. Nós estamos no progresso. O progresso está logo ali, entende? Basta que pensemos, basta que racionalizemos, basta que nós possamos desenvolver melhores métodos, que nós valorizemos a razão, que nós abandonemos a superstição, né, as explicações fáceis e assim por diante. Então essa noção de progresso é fundamental. Ela é o que levará a humanidade ao que há de melhor, né? Você vai ver essa noção de progresso sendo aplicada enormemente durante o século XIX como inspiração iluminista. Um dos autores do progresso é o Rousseau, por exemplo. E não à toa o Rousseau é um sujeito que vê a natureza humana de uma forma positiva. Ao contrário do Hobbes, que viu o ser humano enquanto um sujeito egoísta, um sujeito que precisa ser controlado, um sujeito que na primeira chance vai comer o fígado do coleguinha, o Rousseau não. O Rousseau via o ser humano enquanto um ser que, por si só, por valores inatos, tinha todas as possibilidades de ser melhor, né? E é ele que vai fundar, entre outras coisas, aquela ideia do bom selvagem, né? Quer dizer, a noção de que o sujeito ele teria se, né, destituído das influências maléficas da propriedade e da sociedade tão corrompida, ele estaria ali em estado puro, né? Ele estaria em estado próximo da natureza, estaria mais próximo. Quando ele escreve, por exemplo, o livro Emílio, que é um manual que os pedagogos leem amplamente nas faculdades de pedagogia, que é um manual de como educar uma criança a partir de princípios iluministas. Enfim, trata-se da mais pura ideia de progresso, da ideia de que nós realmente somos muito bons, nós realmente temos uma ética diferenciada em relação à natureza. Eu acho que a gente pode lidar até um pouquinho mais isso na questão do fundamento da desigualdade entre os homens, né? Que é um pouquinho mais além, acho que nós vamos ler tem um fragmento aqui. Mas, enfim, a síntese do iluminismo, se eu pudesse recolocar, seria o Rousseau, principalmente em contrapartida daquele modelo liberal anterior. Do Hobbes, o rei, do Locke, a lei, Rousseau, o homem. Talvez sejam esses três deslocamentos possíveis. Ou do rei, a lei, o homem racional, né? O iluminista, aquele que, enfim, tem as ferramentas, o ferramental, a cabeça, o cérebro, o filé mignon da natureza está no ser humano. Não à toa, quando a Revolução Francesa aconteceu, houve na República a destituição, né, do catolicismo, e foram erigidas durante o período ali no final ali do governo do Robespierre a razão enquanto deusa. E aí os revolucionários da França tiraram do calendário janeiro, fevereiro, março, abril, nos nomes tradicionais, e colocaram lá as estações da natureza. Em outras palavras, tiraram toda a sacralidade que havia no nome dos santos, no nome das cidades, enfim, e substituíram por nomes do mundo natural. Por quê? Porque a razão se tornou a deusa, a musa, né, que inspiraria a França a partir daí. No 19 a gente vai ver o positivismo, né? Mas aí já é para a próxima aula. Hoje a gente vai chegar até aí. Vamos ao Rousseau, então. Acho que o Bial já tá engatilhadinho aí. Pode ser, Bial? Tem alguma coisa mais para pontuar além disso?
Não, não, só acrescentar que as obras do Rousseau em seu conjunto, elas são de alguma forma a consciência política da Revolução Francesa, né? Acho que esse é um elemento que nós precisamos frisar, porque ele escreve aí algo em torno de 20 e poucos anos antes da Revolução, quase 30 anos, e de certa forma ele vai dando o caldo político para o conjunto de ideias que vão se afirmar na Revolução Francesa, né? Importante também falar que a França era, nesse período, um país paupérrimo, né? Bastante desgastado pelo conjunto de financiamento de guerras externas que a França vinha alimentando, e chegou nos limites da Revolução Francesa um país devastado, assolado pela fome, pelas doenças. Era um país que, se eu não me engano, tinha 27 milhões de habitantes, e o conjunto das propriedades na França, né, ou da propriedade na França, não chegava aí não se estendia a mais do que 500 mil pessoas. Né? Então vai dando um pouco as dimensões da desigualdade social naquele país, e claro, né, isso foi gestando todo o processo que depois veio a ser deflagrado com a Revolução Francesa. Então, É mas claro, antes eu sim, só acrescentaria o seguinte ponto. Era o absolutismo mais autêntico, né? Em termos de Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, uma família real que representava e que tentou incorporar no decorrer da história, na Idade Moderna, todos os valores mais puros do absolutismo. E também foi a que produziu as piores contradições. Foi o que o Bial estava colocando. Então, quer dizer, na sociedade com os maiores reis, com os reis que mais incorporaram esses ideais da desigualdade, né, e da fundamentação da ordem a partir do rei, da figura do rei. Lembrem da frase do Luís XIV, né? O Estado sou eu. Também foi a que produziu os maiores. Então, quer dizer, não é o rei mais poderoso que produz a melhor nação. Quer dizer, então todas essas críticas elas se voltaram para a figura do rei, né? E deu no que deu, né? A cabeça dele não parou em cima do pescoço. e interessante dizer o seguinte também, né, que a monarquia francesa tinha tanto horror ao seu próprio povo, especialmente aquela parcela mais marginalizada do seu povo, né? Nós estamos no período dos sans-culottes, né? Eles tinham tanta aversão ao povo que eles ficaram eles ficavam, a monarquia ficou incomodada de manter a sede da realeza na cidade de Paris. E para fugir dos pobres, eles construíram o maior castelo que a humanidade já viu, que é o Palácio de Versalhes, né? Que fica alguns quilômetros ao sul de Paris, justamente para fugir da pobraiada batendo toda hora na porta do palácio, né? Então é disso que nós estamos falando, de um país que virou as costas para a desigualdade social, de alguma forma naturalizou a desigualdade e deu de ombros para ela, né? Então não podia dar outra coisa, né? E Com não adianta absoluto distanciamento. Você sabe a história da Maria Antonieta, né, Biel? dos penteados e tudo mais. Tem um É, a, documentário. a monarquia ela se afasta do povo. Antes o Palácio Real era nas Tulherias, né, que era no centro de Paris, e depois vai para o Palácio de Versalhes, que fica, acho que a sul, né, a uma quantidade de X quilômetros. E daí tem a história, na época que circulou, e aí eu vejo a noção de opinião pública. Na época da Revolução Francesa, já circulavam jornais. Inclusive, um dos revolucionários que mais inflamou as pessoas era um jacobino chamado, Jacobino, que era o partido mais radical na Assembleia, um cara chamado Jean-Paul Marat, que depois acabou sendo morto durante a Revolução. Enfim, e havia uma série de polêmicas a respeito em torno da família real, né? Quer dizer, e aí tem a famosa história da Maria Antonieta, isolada lá, com total desconhecimento a respeito da população, e aí perguntam para ela um dia: Majestade, o que faremos? A população não tem pão. Aí ela: não tem pão? Então dê-lhes brioches. Ela dizem a história que foi essa resposta que a Maria Antonieta teria dado naquele contexto. E essa resposta circulou pelas ruas de Paris. Circulou pelas ruas de Paris. Em outras palavras, né? Veja, essa noção de opinião pública,
agora pautada por jornais, por sujeitos de inflamação, assim, que inflamavam a população de uma forma geral, já colocavam o cidadão no circuito da criação de opiniões. Em outras palavras, até a monarquia mais em tese, bem estruturada da Europa já estava sendo submetida a esse tipo de perspectiva. Um resultado óbvio das perspectivas iluministas da estruturação, né, desse pensamento, ou seja, uma França também que estava lendo mais, uma França que estava se organizando mais, e assim por diante. Acho que é só isso, Biel. Tem inclusive um quadro famoso, né, do Jean-Luc Davy, acho que é esse o nome do pintor, Davy, Isso. Uhum, que tematiza a morte de Marat, né? Acho uhum. que é bem interessante, porque o Davy ele pinta diversos momentos da Revolução Francesa e vale a pena, valeria a pena dar uma olhada nos quadros dele, né? Para entender também um pouco o espírito do iluminismo se materializando ali no ideário da Revolução Francesa, né? Mas vejam, vamos voltar um pouquinho antes da Revolução Francesa, porque depois acho que tem alguns elementos da própria Revolução que seria interessante a gente comentar. Por exemplo, é daí que nós herdamos a ideia de direita e esquerda no ideário político, né? E talvez a gente pudesse aqui fazer algumas referências a isso, até para que a gente não fique usando esses termos de direita e esquerda de forma anacrônica aí. Mas eu acho que vamos falar ainda de algum tempo antes, né, das obras do Rousseau, que é um contratualista, né? Basicamente, talvez a sua principal obra, o Jael falou do Emílio, né? Nós poderíamos falar sobre o ensaio do Rousseau, que também rendeu um prêmio a ele, né? Que foi o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, que está aí com uma pequena citação. Mas na minha concepção, a grande obra do Rousseau é o Contrato Social, né? A partir do qual ele vai tentar dialogar com as obras do Hobbes e do Locke, né, que inauguraram a tradição contratualista. Então eu vou pedir a bondade, a gentileza de alguém fazer a leitura dos dois trechos aí, o primeiro do discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, e o segundo, então, do contrato social. A Andréia está se disponibilizando a ler, então, Andréia, com a palavra. A. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, 1754. O primeiro homem que, tendo cercado um terreno, se lembrou de dizer isto é meu, e encontrou pessoas bastante tolas para acreditar, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. A desigualdade, sendo quase nula no estado de natureza, tira sua força e o seu crescimento do desenvolvimento das nossas faculdades e dos progressos de espírito humano, tornando-se, enfim, estável e legítima pelo estabelecimento da propriedade e das leis. B. No contrato social... Só um pouquinho, porque eu acho que aqui é importante a gente introduzir esse diálogo direto que ele faz com as obras do Locke e do Rousseau, né? Veja, naquelas obras, especialmente na obra do Hobbes, mas também na obra do Locke, que na obra do Hobbes o homem é o lobo do próprio homem, no estado de natureza. Na obra do Locke, o estado de natureza é caracterizado por um estado de insegurança mútua, né? O Rousseau parte de uma visão absolutamente oposta a isso. Está dizendo, olha, no estado de natureza todos somos bons. Quem é que nos corrompe? É a sociedade. Então vejam, o Rousseau está estruturando o argumento dele justamente para fazer a crítica à sociedade civil, que ele está olhando para o lado, né, 30 quilômetros para lá do Canal da Mancha, e tá vendo a Inglaterra, né, o tipo de sociedade inglesa, e tá dialogando com aqueles autores. Então, que já tem a altura do Rousseau aí, um século aproximadamente, né? Então, acho que isso é importante salientar este ponto, né? O ponto de partida do Rousseau é radicalmente oposto às teses do contrato social conforme formuladas por Hobbes e Locke, né? Então, aqui nós temos uma perspectiva de que o ser humano é bom por natureza e a sociedade a corrompe.
o corrompe. E aí o que é? Temos que acabar com a sociedade? Né? Temos que acabar com o contrato social? Não é bem isso. E essa resposta o Rousseau vai dar nessa segunda obra, que é do contrato social. Então vamos ver o que ele diz aí exatamente sobre o significado do contrato social. B. Do Contrato Social, 1762. O homem nasceu livre e em toda parte se encontra aprisionado. De tal modo acredita-se o senhor dos outros que não deixa de ser mais escravo que eles. Como é feita essa mudança? Ignoro. O que a torna legítima? Creio poder resolver esta questão. Se eu considerasse tão somente a força e o efeito que dela deriva, diria: enquanto um povo é constrangido a obedecer e obedece, faz bem, tão logo ele possa sacudir o jugo e o sacode. Faz ainda melhor, porque recobrando a liberdade graças ao mesmo direito com o qual lhe arrebataram, ou este lhe serve de base para retomá-la, ou não se prestava em absoluto para subtraí-la. Mas a ordem social é um direito sagrado que serve de alicerce a todos os outros. Esse direito, todavia, não vem da natureza. Está, pois, fundamentado sobre convenções. Se há escravos por natureza, é porque houve escravos contra a natureza. A força constituiu os primeiros escravos, a covardia os perpetuou. O mais forte não é e nunca assaz forte para ser sempre o senhor, se não transforma essa força em direito e a obediência em dever. Dizer que um homem se dá gratuitamente é dizer coisa absurda e inconcebível. Um tal ato é ilegítimo e nulo, pelo simples fato de não se achar de posse do seu juízo quem isto comete. Dizer a mesma coisa de todo um povo é supor um povo de loucos. A loucura não faz direito. Renunciar à própria liberdade é o mesmo que renunciar à qualidade de homem. Aos direitos da humanidade, inclusive a seus deveres, convenhamos, pois, que força não faz direito, e que não se é obrigado a obedecer senão às autoridades legítimas. Sendo a força e a liberdade de cada homem os primeiros instrumentos de sua conservação, como as empregará ele, sem se prejudicar, sem negligenciar os cuidados que se deve? Essa dificuldade, reconduzida ao meu assunto, pode ser enunciada nos seguintes termos: encontrar uma forma de associação que defenda e proteja de toda a força comum à pessoa e os bens de cada associado, e pela qual cada um, unindo-se a todos, não obedeça, portanto, senão a si mesmo, e permaneça tão livre como anteriormente. Todas essas cláusulas, bem entendido, se reduzem a uma única, a saber, a alienação total de cada associado com todos os seus direitos em favor de toda a comunidade soberana, porque, primeiramente, cada qual se entregando por completo e sendo a condição igual para todos, a ninguém interessa torná-la onerosa para os outros. Ora, se sendo formado o soberano tão só dos particulares que o compõem, não há nem pode haver interesse contrário ao deles. Com efeito, cada indivíduo pode, como homem, ter uma vontade particular contrária ou dessemelhante à vontade geral que possui na qualidade de cidadão. A fim de que não constitua, pois, um formulário inútil, o pacto social contém tacitamente essa obrigação, a única a poder dar forças às outras. Quem se recusar a obedecer à vontade geral, a isso será constrangido pelo corpo em conjunto, o que apenas significa que será forçado a ser livre. A primeira e mais importante consequência dos princípios acima estabelecidos é que somente a vontade geral tem possibilidade de dirigir as forças do Estado, segundo a fim de sua instituição, isto é, o bem comum. Digo, pois, que outra coisa não sendo soberania senão o exercício da vontade geral, jamais se pode alienar, e que o soberano, que nada mais é senão um ser coletivo, não pode ser representado a não ser por si mesmo. Resulta do precedente que a vontade geral é sempre reta e tende sempre para a utilidade pública, mas não significa que as deliberações do povo tenham sempre a mesma retidão. Quer-se sempre o próprio bem, porém nem sempre se o vê. Nunca se corrompe o povo, mas se o engana com frequência, e é somente então que ele parece desejar o mal. Há, portanto, grande diferença entre a vontade de todos e a vontade geral.
Esta olha somente o interesse comum, a outra o interesse privado, e outra coisa não é senão a soma das vontades particulares. Vimos que o poder legislativo pertence ao povo e só a ele pode pertencer. E o que é o governo? Um corpo intermediário, estabelecido entre os vassalos e o soberano, para possibilitar a recíproca correspondência, encarregado de execução das leis e da manutenção da liberdade, tanto civil como política. Chama, pois, governo, ou suprema administração, ao exercício legítimo do poder executivo, a príncipe ou magistrado, ao homem ou ao corpo incumbido dessa administração. Perfeito, obrigado. Eu sei que às vezes essas leituras elas se tornam um pouquinho longas, né? Mas eu acho que elas são fundamentais, porque às vezes a gente ouve falar sobre o Rousseau, ouve falar sobre o autor X, Y, Z, mas nunca tem a materialidade de buscar no livro as referências sobre o que eles diziam, né? Então, eu vou começar por aqui, Jael, depois você emenda daí. Mas eu queria fazer um conjunto de perguntas e, por favor, habilite o microfone quem puder me ajudar a responder. Mas vamos recapitular o que nós fizemos até agora. E eu vou perguntar: quem detinha a soberania lá no Robert Filmer? Espero que eu não fale sozinho aqui, gente. O patriarca? Filmer, patriarca. O patriarca. Muito bem. No Thomas Hobbes, como é que o Hobbes define a soberania? A quem pertence a soberania? Ao rei. Ao Estado, né? Ao Estado, cuja materialização se encontra na figura do rei. A quem pertence a soberania para o Locke? Também ao rei, entretanto, com uma legitimidade, não sei se é assim dizendo, uma necessária soberania. A soberania no Locke, ela pertence ao Estado. Né? E o Estado, ele pode ser, vamos dizer, corporificado na figura de um rei, mas não é o modelo que o Locke prefere, né? O Locke é muito mais um parlamentarista do que um monarquista. Então, a soberania, em última instância, para o Locke, ela pertence a um colegiado de pessoas, enfim, responsáveis pelos assuntos do governo. Pergunto, para terminar, em quem está depositada a soberania no Rousseau? No povo. No homem, no povo, professor? No indivíduo. No povo. No povo. E é isso que diferencia o contrato social. E veja, toda e qualquer referência constitucional na Constituição brasileira ou em qualquer outra Constituição que vocês vão buscar referência, a soberania popular, ela tem que ser buscada onde? Aí. Não, ela tem que ser buscada na obra do Rousseau, no contrato social. Professor, só uma colocação aqui, Eduardo. Ele fala em indivíduo, um cidadão que abre mão em razão do contrato, mas acho que vale uma análise sobre um homem coletivo, né? Assim, uma coletividade. Por isso que a gente fala em povo, a gente fala em conjunto. Eu acho que não individualizadamente, talvez. Eu até acho que isso passou aqui pela cara dos slides em algum momento. Não, perfeito. Assim, a questão, Eduardo, que nós precisamos sublinhar aqui é de que ali no Locke, ali atrás, há uma referência à sociedade civil, né? Mas a soberania pertencente à sociedade civil. Só que a sociedade civil lá atrás no Locke, ela não pode ser confundida com o povo. Tá? Ali no Locke você tem a definição de uma noção aristocrática de soberania como pertencente ou como exercida por um conjunto basicamente de nobres. Aqui não. Né? Aqui, no Rousseau, você tem pela primeira vez um princípio de soberania popular no sentido
que nós cunhamos lá atrás para o termo, né? É a soberania do povo como os mais pobres, inclusive, como a totalidade da população que compõe uma nação, enfim, né, um Estado. Então, eu não sei se eu entendi direito a tua colocação aí, mas eu acho que nós precisamos aqui situar muito bem esse elemento, né? O princípio da soberania popular ele é afirmado pela primeira vez na obra do Rousseau. Então, esse é um primeiro elemento que eu queria frisar. Bom, e aí, se a soberania, o depositário da soberania é o povo, por que razões o povo delegaria essa soberania a qualquer outro ente que fosse renunciasse a ela? Se este é o bem mais precioso a que um povo pode aspirar, né? Que é a capacidade de decidir os seus destinos por si mesmo. Por que raios alguém iria abrir mão dessa faculdade? Então, é nesse sentido que o Rousseau desenvolve o argumento dele para dizer o seguinte, olha, nós precisamos, e aí dialogando com o contexto da França na época, olha, nós precisamos fazer essa monarquia perceber, de que eles só existem em função da gente, e não o contrário. E aí, como eu vinha dizendo, a obra do Rousseau ela vai dando caldo intelectual para todo o movimento posterior da Revolução Francesa. E é nesse sentido que depois os conceitos de vontade geral, por exemplo, ele vai se afirmando, né? Aí a questão da vontade geral como algo diferente, inclusive da vontade da maioria ou da vontade de todos, né? O problema, e aí é o seguinte, a vontade geral sempre como aquele princípio orientado para o bem comum. Né? Então acho que esse é um elemento. Depois, o seguinte, se nós fôssemos ler a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, conforme proclamada durante a Revolução Francesa, nós vamos ver a replicação textual de algumas expressões que o Rousseau usa na sua obra, né? Então, esse é um outro elemento. Então, Jael, quer complementar? Não, eu só gostaria de esclarecer. Eu acho que houve até uma confusão, posso estar errado ali, em relação à questão do povo, soberania popular, indivíduo, coletivo, muito em função daquilo que eu havia falado antes a respeito de que os princípios iluministas colocavam o indivíduo enquanto centro, estabeleciam né, uma crença exacerbada na razão e que se materializa na coletividade, nos assuntos do Estado, a partir da soberania popular, tá? Então, só para deixar isso claro. E porque o Rousseau é conhecido justamente pela definição desse conceito, né, a ideia de uma soberania que parta do povo, pelo povo, a partir do povo e tal, e isso está na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? O que fica mesmo desse contexto total do iluminismo são os espólios dele, que a gente vai ver mais adiante, né? Quer dizer, esse mesmo movimento iluminista ele vai servir de base para perspectivas democráticas, ele vai servir de base para perspectivas revolucionárias, ele vai servir de base para a social-democracia, mas Marx, a grosso modo, é um pós-iluminista, entendeu? É um sujeito que acredita que você pode fazer reformas econômicas, que você pode melhorar a vida das pessoas na medida em que você planeja a economia de forma racional e que você vai minorar as desigualdades, que você vai conseguir soberania. Os democratas do 19 também vão ter inspiração nisso. E o Rousseau digamos assim, o principal filósofo, o principal caldo disso. Mas é mais isso, Bel, não tenho muito o que acrescentar, mas é só para situar mesmo a questão do indivíduo no âmago, né, desse contexto aí, que vai continuar sendo importante, mas que no século XIX vai ter um caldo. Bom, na próxima aula a gente vai ver, mas tem o romantismo no 19, tem vários movimentos que vão recuperar esse legado iluminista assim, de um jeito muito legal.
dá a impressão que é uma coisa só, mas vai virar um monte de coisas interessantíssimas, porque na Primavera dos Povos, por exemplo, mas enfim. A Ellen queria fazer um comentário, Ellen, aí sobre essa distinção entre o cidadão e o homem. Você mencionou aí no chat? Tá, tá jóia, então. Perfeito. Eu acho que talvez, Jael, a gente deveria ter comentado um pouquinho o espírito das leis antes propriamente de falar do Rousseau, mas como a gente avançou um pouquinho para a Revolução Francesa, eu acho que agora a gente precisa dar uma regressada, talvez pelo menos para passar pelo Montesquieu, né? Não sei se é o caso também aqui, talvez seja até meio acessório, mas eu tinha uma outra coisa para falar. Ah, sim. Mas uma questão importante ainda sobre o Rousseau é o seguinte, gente. Eu fiz algumas perguntas antes e talvez a principal pergunta tenha ficado aí sem fazer, né? Que é o seguinte. Vocês conseguem perceber a conexão da obra do Rousseau com a afirmação? Porque todo esse processo a gente está discutindo a afirmação da ideia de direitos humanos, né? A afirmação da ideia de soberania popular, a conexão da afirmação dessa ideia com a afirmação da outra ideia de direitos humanos, ela fica clara para vocês? Porque até aqui a gente vem discutindo basicamente o seguinte, né? Uma expansão progressiva de direitos, podíamos chamar assim de direitos civis, né? Eu nem sei se é tão progressiva assim, mas uma conquista, podíamos dizer, dos direitos civis por parte da classe emergente que estava surgindo então desde aí do século XII na Europa, que era a burguesia, certo? Mas a inflexão da obra do Rousseau é que, pela primeira vez, você tem uma obra que, ao estender o conceito de soberania popular a todo um povo, ele começa a colocar a seguinte pulga atrás da orelha das pessoas, né? Mas será que os direitos que foram estendidos à burguesia não deveriam ser estendidos a todos? Será que a escola a qual os nobres têm acesso não deveria ser algo universalizado? Será que a universidade não deveria ser? Será que a participação política, que no modelo de organização social da Inglaterra conferia uma participação na Câmara dos Comuns à burguesia, na Câmara dos Lordes aos nobres, será que os pobres não deveriam ser incluídos na política? Se a soberania pertence a todos, será que o fim da política não deveria ser realmente o bem de todos? Ou oportunizar a todos os mesmos direitos? Tá aí o caldo da Revolução Francesa. Então, se você pegar a escola pública universal, é o ideal da Revolução Francesa. A participação popular na política é o ideal da Revolução Francesa. A universidade pública, a democratização do acesso à universidade, a criação de sistemas de saúde, públicos inclusive, são todas criações da Revolução Francesa. Então, é preciso que a gente sinalize para isso, porque eu acho que quem deu a consciência social deste momento, 20 anos antes da Revolução Francesa, foi o próprio Rousseau, né? Jael, tudo bem se a gente abrir mão aqui do Montesquieu ou a turma também faz... Acho que vou perguntar mais para a turma, né? Vocês querem passar pelo Montesquieu? Porque o Montesquieu vamos dizer assim, a consciência política do iluminismo, né? Ou seja, é a tradução para o âmbito da política das ideias do iluminismo. E eu tinha recortado um trechinho aqui do Espírito das Leis que vai falar sobre a tripartição dos poderes. Mas eu não sei se ela é uma discussão tão conexa aqui para o tema dos direitos humanos, eu acho que podemos até pular, a menos que vocês queiram passar por ele. Eu acabei pulando, desculpa, Biel, porque eu não estava aqui no texto muito, eu acabei
me animando com o texto e acabou indo. Eu esqueci de olhar ali. Não, que é isso, que é isso. Eu acho que podemos ir adiante sem passar pelo espírito das leis. Ô, Jael, eu queria que, propriamente, a gente falasse um pouquinho agora sobre o contexto da Revolução Francesa, porque depois nós vamos, pelo menos a minha intenção aqui, é que a gente fale sobre as reações da Revolução Francesa, especialmente na obra do Edmund Burke, né? Que escreve ali em 1790. E eu acho que uma outra referência que aqui sim é importante, eu não abro mão de fazer, é a obra do Kant, mas ela pode ser feita depois que a gente terminar o contexto da Revolução Francesa sem problemas, ainda que temporalmente ela esteja um pouco antes. Então, se você quiser falar um pouquinho sobre o processo da Revolução Francesa, depois eu gostaria de ler um trechinho das reflexões sobre a Revolução em França, do Edmund Burke. Pode ser? Você fala o contexto, assim, basicamente, os elementos centrais que proporcionaram a Revolução? É isso? Isso, né? Um pouquinho dos seus antecedentes. Os seus antecedentes a gente já comentou aqui, né? Mas acho que seria o caso de falar um pouquinho sobre a queda da Bastilha, né? A Assembleia Geral que foi realizada na quadra de tênis, se eu não me engano, do Palácio de Versailles. No Jeu de Paume. Viu? Tem um documentário, eu não gosto muito de. Acho que os antigos documentários eram muito bons, o que hoje a gente encontra na TV e a maior parte é lixo. Mas tem um documentário muito bom do Discovery Channel sobre a Revolução Francesa, né? Que Não, aborda do History Channel. do History Channel, perdão, do History Channel. É um documentário bem bacana porque ele dialoga com duas obras aí de dois historiadores dos mais renomados sobre a Revolução Francesa, né? Eu queria recomendar que vocês assistissem esse Tá no documentário. YouTube, hein? Facinho. Então, mas acho que poderíamos assim recuperar um pouquinho esse contexto para depois entender a crítica que o Edmund Burke vai fazer à Revolução, né? Ali na obra do Edmund Burke tem alguns elementos de crítica propriamente até aos direitos civis e políticos pleiteados pelos revolucionários franceses, né? Mas por isso é necessário o contexto. Dá pra dizer que o Edmund Burke, para não dizer que a gente não fala de conservadores, é o pai do conservadorismo iluminista, digamos assim, né? Ele é lido, pelo menos numa vertente britânica, como um dos caras que vai olhar para a Revolução Francesa e vai olhar com desconfiança para tudo aquilo que está acontecendo. Mas e por que ele faz isso? E por que eu estou começando com o Edmund Burke? Porque a Revolução Francesa foi um dos processos mais radicais em um curto período de tempo de transformações sociais. Bom, a própria palavra revolução ela foi redefinida nesse contexto, né? A palavra revolução, antes, ela significava o seguinte movimento. Se vocês puderem olhar aqui para a tela, eu vou fazer ela era um movimento relacionado à astronomia, que era um movimento que um planeta fazia isso aqui, ó. Tá? E voltar para o mesmo ponto. Tá? Então o planeta fazia isso, ele fazia um movimento de revolução. Tá? Em outras palavras, esse significado remeteria à ideia de que tudo voltaria para o mesmo lugar, né? No final de contas. Mas a Revolução Francesa ela foi tão importante que ela redefiniu essa própria ideia de revolver, de voltar para o mesmo lugar. E por que ela se chamou Revolução? Porque a primeira etapa da Revolução Francesa ela foi uma etapa nobre. O Luís XV, apertado por conta dos impostos, resolve começar a cobrar impostos da nobreza, que historicamente não pagava impostos, porque a sociedade europeia absolutista estava estabelecida nos 3 estados. Primeiro, segundo e terceiro estado. Primeiro e segundo, né, nobres, igreja, enfim, aqueles que detinham determinados privilégios, e o terceiro estado, no terceiro estado, inclusive a burguesia, os plebeus, aqueles que pagavam os impostos, enfim, e aqueles que incidiam todos os ônus, né, da sociedade francesa. O Versalhes custou muito caro para se fazer, afastou a monarquia do centro da França. Houve uma série de conflitos durante o reinado de Luís XV, que agravaram mais ainda a crise financeira. Houve conflitos com a Inglaterra, né, durante esse processo também, que agravaram mais ainda a situação do Tesouro francês. Mas o que foi a gota d'água foi a tentativa da França
de financiar a guerra de independência dos Estados Unidos contra a Inglaterra, né? A França, sem nenhum interesse que não prejudicar a Inglaterra, resolve financiar isso e, em troca, ganha da Louisiana, né, nos Estados Unidos, que na prática não serviu para nada e que depois foi comprado pelos Estados Unidos a preço de banana, de Napoleão. Mas, enfim, isso aí é uma coisa mais secundária. Então, quer dizer, a França já estava num caldo de profunda crise social, né, profunda descrença em relação ao poder instituído, e as ideias iluministas circulavam entre as pessoas. Os nobres, então, começam esse processo de revolução, porque nós queremos voltar a não pagar impostos, percebe? Então, os nobres queriam justamente que as coisas voltassem ao seu devido lugar. Contudo, no momento em que ocorre esse primeiro processo, o rei sente que estava perdendo o controle, chama-se a Assembleia, né? São substituídos uma série de ministros para a tentativa de contornar isso, e nenhum tipo de solução, né? Perdendo o apoio, já não tinha do terceiro estado e perdendo o apoio da nobreza, ele chama os Estados Gerais, uma instituição que não era chamada desde os 1600 e alguma coisa. E nesses estados gerais, né, que vão ser posicionados os três estados. Inicialmente, devido à sociedade francesa ser uma sociedade de estamentos, os votos dos estados gerais valiam por um, e não valiam por cabeça, entende? Então era um voto para o primeiro estado, um voto para o segundo estado e um voto para o terceiro estado. O problema é que o primeiro e o segundo estado tinham por volta, sei lá, eu vou chutar aqui, 50 deputados, que eram nobres, enfim, não se envolviam muito com política, tinham privilégios. E o terceiro estado tinha, sei lá, 500 deputados. Era a grande maioria das pessoas, estavam envolvidos em uma série de coisas, enfim. E nessa assembleia, o terceiro estado diz, não, ou a gente vota por cabeça, ou não vai acontecer nada. Nesse momento, então, começa-se o processo revolucionário francês. O rei é destituído, ele é afastado, ele é colocado para escanteio, e aí uma série de medidas são estabelecidas. A criação de um exército particular para resistência em relação a ameaças externas, porque outras monarquias iam tentar entrar na França, e de fato isso aconteceu. Em termos de perda de prestígio da monarquia, o que foi decisivo foi a tentativa do Luís XVI tentar fugir da França num determinado momento do processo revolucionário. E quando o rei tenta fugir da França, escondidinho, dentro da sua carruagem, estava tentando ir para a Áustria para pedir socorro para o sogro dele, que era o pai da Maria Antonieta, né, que era a esposa dele. Ele é capturado na fronteira, ele é voltado, e a França é considerada sem rei. O rei nos abandonou, né? E a partir disso nós temos então todo o processo de instauração, né, do processo do terror, enfim, que vai ser o uso sistemático de guilhotina, e aí a revolução, como dizem depois, acho que o Edmundo ou Tocqueville, não lembro, ele diz que a revolução devorou seus filhos, né? Em outras palavras, o processo revolucionário francês, ele foi se radicalizando nesse sentido, foi perdendo referências no aspecto da sua própria organização, e tornou-se então quase que um processo desgovernado. É esse cenário que o Burke está olhando, entende? Essa cena caótica de um projeto que aparentemente parecia racional, parecia bem dirigido, parecia que ia proporcionar boas coisas, né? Que ele está olhando e ele está observando. E não à toa, volto a falar. Ele é considerado um dos pais do conservadorismo, né? Na sua vertente iluminista. Por conta disso. Quer dizer, talvez não seja tão interessante a gente acelerar as coisas. Talvez seja melhor a gente pisar um pouco no freio. Porque quando a população animada, né, por todo tipo de impulso, por todo tipo de paixão momentânea, quer dizer, não há soberania popular, não há ordem, não há racionalidade em tudo isso. E aí o caos jacobino, né, todo aquele sangue derramado e assim por diante. Acho que daí a gente pode seguir para o texto. Eu não sei, Bial, se ajudou esse... Não, perfeito. Acho que essencial aí, né? Importante também dizer que acho que, né, que a Revolução Francesa se conclui, né, como processo em 1799, quando sobe ao poder Napoleão. E aí nós temos aí um movimento de disrupção em relação ao que a França
havia vivenciado, experimentado, então, ao longo dessas praticamente 2 décadas. E acho que o Jael mencionou a guilhotina antes, né? Eu não sei se esse dado também é preciso, né? Mas me parece que morriam aí, foi feita uma média dos guilhotinados, me parece que morriam 40 pessoas por dia, né? Na somatória dos assassinatos durante o período mais da época do terror na Revolução Francesa, né? Mas enfim, eu acho que sobre a Revolução Francesa é importante porque e também da obra do Rousseau, porque elas vão dando um pouco o caldo do que será o 19, né? Os anos 1800 aí, no qual nós vamos ver uma efervescência social, operária, popular de grandes proporções. E acho que muito desses movimentos, eles obviamente eles vão buscar fundamento no que os franceses fizeram no fim do século XVIII. Então, mas eu gosto muito de ler o Burke, né? Porque ele é, em alguns aspectos, ele é inclusive sarcástico com o que aconteceu na França. Então, vale a pena a gente olhar para o texto dele e poder acompanhar um pouquinho, né? Quem poderia fazer a leitura? Vai, Ellen. Me ouvindo? Agora sim. Nem todos os sofistas de seu país poderão produzir nada melhor para garantir uma liberdade razoável e generosa. O método que nós adotamos. Nós que procuramos seguir a natureza ao invés dos nossas especulações, que preferimos confiar a conservação dos nossos direitos e privilégios aos sentimentos de nossos corações, ao invés de entregá-la à sutileza de nossas invenções. Só um Não pouquinho, causa surpresa. Ellen, Isso? só um pouquinho, porque eu acho que talvez precise reforçar esta consideração que o Jael fez antes, né? Certo. É um inglês olhando para. Se o Rousseau era um francês olhando para a Inglaterra para dar sustentação à sua teoria do contrato social, agora nós temos o oposto. Um inglês olhando para o continente para fazer a crítica do que está acontecendo lá. Então é esse o contexto que nós precisamos agora observar, tá? Só para reforçar. Certo. Não causa surpresa, portanto, que, reputando cada coisa da Constituição e do governo de seu país como ilegítimo e usurpador, eles, os franceses, admirem o estrangeiro como um entusiasmo ardente e apaixonado. Enquanto são produzidos por essas noções, é inútil tentar falar-lhes de seus ancestrais, das leis fundamentais de seu país, das formas fixas de uma Constituição, cujos méritos foram confirmados pelo sólido testemunho da longa experiência e por crescente força popular e prosperidade nacional. Desprezam a experiência, como se fosse sabedoria de literados. Quanto ao resto, estão a explorar uma mina que explodirá de uma só vez com todos os exemplos da antiguidade. Mas nada disso importa. Eles têm os direitos do homem. Os direitos do homem não permitem que o governo algum invoque contra eles a duração de seu império, ou a justiça e a indulgência de sua administração. As objeções desses especuladores aos governos cujas formas não se enquadraram às suas teorias valem tanto contra uma autoridade antiga e benfazeja quanto contra a mais violenta tirania ou a mais recente usurpação. Então, sempre questionado, os governos, não quanto à questão de abuso, mas sim quanto às questões, às competências e de título. Nada tenho a dizer contra a grosseira sutileza de sua metafísica política. Deixe-os divertirem-se com suas escolas. Longe estou de negar em teoria e existência dos verdadeiros direitos do homem.
da mesma forma que meu coração está distante de recusá-la na prática. Se a sociedade civil foi criada para o benefício do homem, todas as vantagens para a qual ela foi criada tornam-se direitos. Nessa associação, todos os homens têm direitos iguais, mas não as mesmas coisas. Uma das primeiras razões de ser da sociedade civil é que se tornou uma de suas regras principais, é que nenhum homem pode ser juiz da sua própria causa. Por isso, cada um dos membros da sociedade renunciou ao primeiro direito fundamental do indivíduo isolado. A sociedade exige não apenas que as paixões dos indivíduos sejam dominadas, mas também que, mesmo na massa e no conjunto, bem como nos indivíduos, as inclinações dos homens sejam frequentemente contrariadas, sua vontade controlada e suas paixões reprimidas. Isso apenas pode ser obtido através de um poder independente dos indivíduos. Nesse sentido, os direitos dos homens compreendem tanto suas liberdades quanto as restrições que lhes são impostas. Permita-me acrescentar que estamos tão decididos a não seguir as lições da França, quanto certos de que nunca demos a elas as lições que atualmente põe em prática. Os conspiradores que aqui compartilham suas ideias são até agora muito poucos. Se infelizmente por suas intrigas, discursos, publicações e por uma confiança baseada na esperança de uma união com os conselhos e as forças da nação francesa, eles conseguiram atrair um grande número de pessoas à sua facção, consequentemente, tentarem seriamente imitar aqui o que foi feito entre os senhores, o resultado será, ouso predizer-lhes, logo, após causarem algum tumulto no país, eles conseguirão realizar sua própria destruição. O povo da Inglaterra recusou, em séculos passados, mudar sua lei para adaptá-la à infabilidade dos papas. Ele não a transformará agora em favor de uma fé cega nos dogmas dos filósofos. Resistiu aos primeiros ainda que eles estivessem armados do anatema e da cruzada. Resistirá aos últimos mesmo que eles ajam com a ajuda de libelos e guilhotina. Antigamente, os assuntos franceses concerniam apenas aos franceses. Tínhamos interesses por eles como homens que somos, mas não mantínhamos distantes, pois não éramos cidadãos franceses. Nos mantínhamos distantes, pois não éramos cidadãos franceses. Mas agora, quando percebemos que nos são propostos como modelos, devemos ter sentimentos ingleses e, portanto, agir como ingleses. A despeito de nós mesmos, somos forçados a nos interessar por os negócios franceses, pelo menos no que diz respeito a nos conservarmos distantes de sua panaceia e de sua praga. Dá para ver como ele amava, né, o movimento que estava acontecendo na França. Eu queria destacar alguns elementos aqui e depois nós vamos dialogando sobre eles. Mas o primeiro é que esse texto é de 1790, portanto, aí um pouco menos do que isso, depois da eclosão da Revolução Francesa, né? E nós temos aqui uma pessoa falando em fundamento de direitos com base, novamente, em privilégios, né? Isso está lá no início do texto, né? Então, aqui nós temos um elemento fundamental que diferencia o ideal de cidadania que está posto na Revolução Francesa e o ideal de cidadania que se constituiu pela tradição política inglesa, né? Nesse último caso, nós temos um ideal de cidadania fundado nas ideias de tradição, nas ideias do parlamento, acho que é uma ideia fundamental aí, né, da common law, que é a lei inglesa, nas ideias da experiência acumulada, nas ideias de que, basicamente, que em time que está ganhando nós não podemos mexer, né?
E na França, a França é o oposto disso, né? Então, esta reação conservadora, ela vai buscar os elementos, se a gente retroagir um pouquinho mais no tempo, ela vai buscar os elementos de sua fundamentação lá na obra do Filmer mesmo, né? Quando aquele advoga pela tradição como elo e como fundamento de qualquer conceito de cidadania. E a França é o oposto disso, né? A França vem de um movimento radical, como o Jael explicou aí, né? Revolucionário, de mudar a ordem. O problema da ordem social é justamente a tradição. É com ela que nós precisamos romper. Então vejam, um dos documentos mais, se não o documento mais importante da Revolução Francesa, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, é esnobado aqui. É esnobado literalmente. Ele faz uma referência explícita, né, à Declaração dos Direitos do Homem, né? Mas vejam, esta própria Declaração dos Direitos do Homem, que está lá no ápice da Revolução Francesa, que depois vai ser o fundamento da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1945. Se você pegar o preâmbulo de ambas, pegar a estrutura, qualquer análise comparativa que você for fazer, você vai observar que elas são declarações muito próximas. As duas estão aqui colocadas para, se vocês quisessem rapidamente observá-las, né? Mas eu acho que nós vamos deixar isso para o professor que virá na disciplina de fundamentos filosóficos, de fundamentos jurídicos, né? Que provavelmente vai ser o professor Samuel Radaeli. Um pouco do que eu queria comentar, Jael, né? Não sei se você quer fazer algum acréscimo em relação a isso, né? A Ellen está lembrando aí que a Common Law deixa eu abrir aqui o chat para poder interagir com ela, né? São as decisões baseadas na jurisprudência, tradição entre ingleses e americanos. É isso mesmo, né? É esta tradição, esta forma de garantir cidadania ou de promover cidadania às pessoas adotada lá, né? Diferentemente da nossa tradição, que é uma tradição, vamos dizer, de constitucionalizar direito por direito, fazer constituição extensa e tudo mais, né? Mas, Jael, com a palavra. Common law e direito positivo, né? Direito positivo romano, que é o nosso. Vale o que está escrito. Common law vale a tradição, tese, né? Por isso que a constituição deles é fininha, mas muda toda hora. E a nossa é grossa enfim, e tem muita dificuldade para se adaptar, né? Então, mas cada uma tem suas especificidades. Essa é a palavra que eu queria achar. Mas enfim, isso é outra questão. Bom, eu só queria recuperar aquilo, e para a gente não perder a chance de discutir isso, não que seja muito essencial a temática, a questão da direita e esquerda, né? Quer dizer, e daí a enorme vulgarização que você teve, né? Tipo, foi na convocação dos Estados Gerais, né, que houve, então, a definição desse termo, né? Quer dizer, o terceiro estado ficava à esquerda na Assembleia. Então, o terceiro estado era aquele que tinha um caráter mais revolucionário, mais ativo politicamente. Os demais estados, os adeptos à conservação, ficavam à direita. Enfim, né, isso aí é uma das raízes desse termo. Eu não gosto de nenhum nem de outro, porque direita e esquerda é muito contextual, né? O que é direita aqui no Brasil é esquerda nos Estados Unidos, né? O que é esquerda nos Estados Unidos é direita em outras partes do mundo e assim por diante. Agora, se nós pudéssemos efetivar, então, agora duas propostas de sociedade que vão ser importantes no 19 e que vão fundamentar, e aí sim, agora o próximo tópico são os direitos da igualdade, os limites dele, até onde eles podem acontecer, para além dos direitos de liberdade, está no antagonismo entre essa tradição inglesa e na tradição francesa. Ali você vai ver os limites entre o pensamento dito progressista, que está mais incorporado num Rousseau,
no espírito revolucionário francês, né, de impulsos em relação ao futuro, de crença no futuro, de crença na ação mais efetiva em relação à realidade, e um pensamento inglês conservador, que está muito expresso nesse Edmund Burke, né? Quer dizer, a ideia de que a humanidade, a crença de que a humanidade ela é composta por seres muito imperfeitos, que a humanidade evolui muito devagar, que a humanidade, se deixar o trem descarrilha a qualquer momento, então é necessário a gente pisar no freio, puxar as rédeas, cuidar ao máximo para que as tradições do passado que a gente conseguiu com tanto custo construir sejam preservadas, entende? Então esse é o conservadorismo de origem inglesa e que está profundamente estabelecido no Edmund Burke, que é considerado um dos pais. E aí é uma reflexão aqui de uma certa qualidade, né? Não é como conservador brasileiro, que tem uns caras assim que, meu Deus, né? O nosso pensamento, pelo menos em matéria de conservadorismo, é muito tacanho. É muito tacanho, assim, em compara e o pensamento da esquerda ele se desenvolveu com muito mais qualidade, até por conta da ditadura militar. A esquerda está mais inserida dentro das universidades e tal, tem intelectuais de muito mais gabarito que fizeram esse tipo de reflexão, mas eu não sou daqueles que acham que o Brasil não precisa de um pensamento conservador. Eu sou daqueles que acreditam que a gente precisa, sim, de qualidade. Entende? Então, talvez seja por isso que a gente vulgarize tanto essa perspectiva de direita e esquerda, e isso vale ainda muito para o nosso caso, né? Quer dizer, a gente ainda debate fundamentos da sociedade, ainda debate políticas sociais a partir de coisas que são muito abstratas, que são muito gerais, que dizem respeito só a contextos específicos, quando na verdade a gente tem que valorizar muito mais a sistematização das ideias. E aí, se eu pudesse indicar para vocês daqui para diante, vocês acompanharem esse debate, seria aí. Rousseau contra o Burke. Ou quiserem colocar algum outro autor aí, né? Ou quiser um cara de uma terceira via, talvez uma perspectiva mais liberal, um Tocqueville da vida, que também pensa com muita qualidade mesmo, e é um liberal. Então, mais do que agora complementar coisas subjeitos, mas é indicação de leitura mesmo. Não faz mal nenhum conhecer um Edmund Burke, um conservador, um cara que, né, evidentemente vai dar boas bases para que a gente possa racionalizar a respeito, né, do que efetivamente se disputa na sociedade. E o Edmund Burke parte de premissas iluministas, entende? De premissas voltadas para a valorização da argumentação sistemática, racional, ainda que tenha uma enorme desconfiança em relação à natureza humana. Hobbes, por acaso, também tinha, né? Era inglês. Acho que os ingleses não... Os ingleses têm certas reticências a respeito do que o ser humano pode ser e de até onde ele pode chegar. Né? Enfim. Bel, desculpa se eu divaguei aqui nesses apontamentos, mas eu acho que um pouco é isso. Mas com forma de diálogo. Não, acho que é por aí. Alguém quer fazer algum comentário? Parece que alguém pediu a palavra aí. Professor, aqui é o Jackson. Eu só fiz um comentário ali no chat, se o professor pudesse dar uma olhada. Não sei se tem alguma coisa para relacionar. Obrigado. Cara, eu tenho que te dizer que o 18 de Brumário de Luiz Bonaparte foi uma obra do Marx que eu não li, né? Então eu não saberia te dizer. Eu não sei se o Jael fez a leitura dela. Tem até grupo de estudo sobre esse texto aí. Ah, é? Então, se tu quiser comentar, fica à vontade. Eu acho... bom, na verdade, a principal questão do 18 Brumário de Luiz Bonaparte, e talvez seja um dos textos mais interessantes a respeito da fundamentação materialista, um capítulo muito bem escrito, um texto muito bem escrito pelo Marx, é a pergunta a respeito, no contexto ali das revoluções do 19, é o porquê perdemos, né? Acho que essa é a pergunta fundamental que ele faz ali. Por que nós tínhamos um projeto interessante de sociedade, um projeto revolucionário,
mas mesmo assim perdemos para as forças da reação, que conseguiram voltar com o governo francês, enfim. Onde eu quero chegar com tudo isso? Eu acho que seria muito interessante se a gente pensasse esse legado iluminista da Revolução Francesa nesse processo na próxima aula. Porque essa pergunta do porquê perdemos vai ser central para que a gente possa pensar os movimentos operários no 19, tá? Em outras palavras, por que esse legado iluminista ele acabou por perspectivas, talvez, pelos próprios descaminhos da política, indo para caminhos bastante reativos em alguns determinados momentos, sendo bastante desvalorizado, inclusive. E o século XIX, enquanto um século que, apesar de ter vindo de um momento de grande otimismo em relação à razão, em relação aos projetos da humanidade, foi um século no qual esses direitos de igualdade foram afirmados com muita dor, entende? Não à toa a gente chama o século XIX do longo século XIX, é um século muito dolorido, porque você vai ver agora, com os direitos de igualdade, uma burguesia se afirmando no cenário europeu, conseguindo cada vez mais espaço e se estabelecendo racionalmente perante uma monarquia que já não se sustentava, né, mentalmente, racionalmente. Agora nós temos no 19 movimentos operários tentando disputar projetos de sociedade e movimentos que tentam estabelecer perspectivas mais revolucionárias de ruptura social. E tudo isso não poderia não ser perpassado por cenários de extrema violência. Então, eu acho que essa pergunta, o 18 para o Mário, compensa a gente retomar na próxima aula, em função desse contexto do 19. Tá? Mesmo porque faltam só 5 minutos para as 5. Eu queria dizer também o seguinte, que eu acho que o texto que eu efetivamente li do Marx, que dialoga com a temática da Revolução Francesa, e mais especificamente com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, é a questão judaica, né? Então, esse texto ele vai estar tá ali, inclusive, na nossa linha do tempo, a crítica, inclusive, que o Marx vai fazer à declaração e ao contexto da Revolução Francesa, né? Eu acho que ali nós temos uma primeira, ou melhor, uma segunda crítica, porque a primeira é uma crítica conservadora do Burke, né? Mas a segunda crítica é uma crítica sobre as limitações, né, filosóficas da Revolução Francesa a partir dos princípios do materialismo histórico dialético. Então, a questão judaica é um texto que vai nos ajudar, de alguma forma, a nos desapaixonar por uma noção naturalizada de direitos humanos. Ali o Marx mete o dedo na ferida das concepções liberais de direitos humanos que vinham se sustentando desde as obras do Locke, do Hobbes, até chegar propriamente na Revolução Francesa. Né? É como se o Marx juntasse todo mundo ali e malhasse o pau em todos. Quem que queria falar? Professor, Sim. Eu só gostaria de indicar uma leitura, acho que foi o único livro que eu li sobre direitos humanos, assim, que é o nome A Invenção dos Direitos Humanos, da Lynn Hunt. Ela é uma historiadora norte-americana e ela escreve essa invenção dos direitos humanos como base o texto da Júlia, que é epistolar do Rousseau, né, que é um romance escrito em formato de cartas, né? Ela traz essa ideia de como surgiu a consciência de humanização na sociedade francesa através desses textos epistolares. Ele cita a Júlia de Rousseau e a Pamela e Clarice de um escritor chamado Richardson. É interessante porque ela traz esse viés da literatura, de como a literatura causou essa transformação no pensamento da sociedade. É bem legal o livro. Desculpa,
Fernando, você tinha inclusive sinalizado que você queria fazer essa indicação antes e acabou aqui na sequência do chat nós acabamos Eu, aqui esquecendo de eu vou trazer. passar eu vou Tá. passar o link ali do livro. É bem interessante mesmo, porque ela traz essa ideia de como a literatura pode transformar a consciência da sociedade. Porque naquela Isso. época não tinha novela, né? Daí eles ficavam lendo essas cartas epistolares e sentiam como se estivesse recebendo a carta como se fosse personagem da história. Não, perfeito. Eu tenho também o link, qualquer coisa. Na verdade, tem que passar, inclusive, um link para a biblioteca que nós montamos sobre os direitos humanos, com arquivos de diversas ordens aí. Mas a indicação é realmente muito boa, porque é uma outra forma de contar a história social dos direitos humanos. Bom, eu acho que para fechar a gente ainda devia falar do Kant, mas nós já estamos batendo as 17 horas e eu acho que mereceríamos aí uma palavrinha final sobre a sequência do curso, né? Sobre eventualmente alguma dúvida, alguma dificuldade. E aí eu queria um feedback agora. Acho que tanto o Jael quanto eu gostaríamos de ouvir um pouquinho vocês sobre como é que foi esse nosso primeiro dia, né? Como é que se tudo que trabalhamos hoje ao longo do dia agregou alguma coisa ou se mais embaralhou a cabeça de todo mundo do que ajudou a compreender processos. E fiquem tranquilos, tudo isso também É, pra gente é muito novo. Trabalhar assim, gente, eu adoro quadro. Eu adoro quadro. Eu adoro fazer desenho em quadro, eu adoro fazer esqueminha, eu adoro essas coisas assim. Então, tudo é muito novo. E para saber como isso funciona, é fundamental, e se está funcionando, é fundamental que vocês deem esse feedback, tá? De antemão já agradeço. Vou começar então. Quero agradecer, porque hoje foi fantástico, assim, apesar de ter pego todo mundo de surpresa, eu acho. A gente começou já no sábado e sábado cheio, mas foi motivador. A gente. Minha cachorrada, bem na hora. Foi motivador hoje, assim, achei que fosse ser um dia pesado, mas para mim foi uma delícia. Como eu já tenho bastante, digamos assim, conhecimento desses autores todos por conta do direito, foi muito bom rever todos esses conceitos e passar novamente por eles. Eu vou fechar o áudio porque a minha cachorrada está enlouquecida, mas para mim foi fantástico. Estou ansiosa pelas próximas aulas. fique tranquila, Ellen, aqui só tem 3, né? Além de 2 crianças pequenas, né? Hoje eu despachei eles lá para casa da avó, porque senão não ia ter condição. De manhã até eles estavam por aí, mas fique tranquila, tá? Antes de passar a palavra para outras falas aí, eu tô vendo que tem muita gente perguntando aí sobre o grupo de WhatsApp, né? Na verdade, o seguinte, para não ficar multiplicando muito o grupo, nós já temos um grupo que tem aí os remanescentes das 2 primeiras ofertas. Então, a ideia seria ir acrescentando vocês àquele grupo, porque sempre os materiais que circulam aqui dá uma atualizada também para o pessoal, faz com que o pessoal não perca o interesse por lá. Então, eu mandei um e-mail para vocês quando tinha as orientações sobre a matrícula, até eu acho que a Luísa está mencionando aí, né, que eu fiz isso. Então, lá eu dizia o seguinte, ó, quem desejar ingressar no grupo, por favor, mande uma mensagem pessoal para mim, porque não vamos obrigar ninguém a participar de um grupo, né? Manda uma mensagem no meu WhatsApp, que aí eu adiciono no grupo que já existe, tá? Fechou? Vamos manter assim, tá? Quem desejar, manda um oi para mim ali e pede, ó, por favor, me acrescente no grupo. Se alguém pediu e eu ainda não fiz, por favor, me manda um outro oi aí, porque o WhatsApp anda bastante movimentado, às vezes não dá tempo de acompanhar todas as mensagens e responder a todo mundo. Bom, quem mais gostaria de falar? Professor,
Posso? Sim, sim, Francioli. Com a palavra. Bom, pessoal, só gostaria de dizer, corroborar o que a Ellen disse, foi muito bacana a aula. Para mim, assim, foi bem legal. É um assunto que eu até estou trabalhando com meus alunos em ciência política, né? A disciplina que eu estou trabalhando aqui na UniOeste, então foi bem bacana, assim, ouvir esse assunto de colegas é bacana para a gente, ouvindo outros pontos de vista, outros autores, né? Sempre é bom estar nessa dinâmica, né? E foi muito legal, como a Ellen falou, assim, o dia passou muito rápido, né? Quando tu falou que fazia um intervalo, eu olhei aqui e falei, meu Deus, já são 3:30 da tarde, né? Eu acho assim, que se for nessa dinâmica, a gente após vai passar voando, né? E só posso agradecer que você deixou o Kant para a semana que vem, porque o Kant, ele precisa de uma manhã livre para a gente, né? O pensamento liberado, assim, todo mundo bem acordado, né? Uma caneca gigante de café preto, porque não ia aguentar o Kant agora às 5 horas da tarde, né? Então, graças a Deus, tu tá iluminado e o Kant fica para a semana que vem. E Do bom final de semana para vocês. Ótimo. Do Kant nós vamos trabalhar um trechinho sobre a concepção de dignidade humana. O Kant vai talvez formular teoricamente a concepção de dignidade humana com a qual nós trabalhamos até hoje. E nós não vamos falar da filosofia do direito do Kant, não vamos falar da teoria política que ele elabora, nem da epistemologia kantiana, embora o Jael tenha sinalizado algumas questões aí relativas ao númeno e ao fenômeno, né? Mas realmente vamos deixar para lá, nem que a gente tenha que retroceder um pouquinho temporalmente para poder falar dele. Olhando aí para o chat ainda, deixa eu ver que tinha algumas coisas aqui que precisavam ser respondidas, né? Tem algum drive do curso com materiais didáticos? Isso vai depender muito disciplina a disciplina, né? Cada professor vai ter uma dinâmica de combinar com vocês a melhor forma de organizar esse assunto. Eu tenho uma pastinha aqui dentro da minha biblioteca que tem o título Cidadania e Direitos Humanos. Eu posso compartilhar esse drive, tem alguns textos ali, tem o texto do Bobbio, tem o texto do Boaventura de Souza Santos, que é um texto que foi feito referência. Enfim, tem uma série de textos ali que tem textos sobre dignidade humana. Posso disponibilizar para vocês. O Jael também deve ter muito material aí, né? A Juliana está perguntando se é possível criar um link no grupo e mandar por e-mail a todos vocês. Quem quiser participar, entra lá, fica mais fácil e prático, já que os e-mails já estão salvos. Eu não sei criar link para grupo de WhatsApp. Se vocês me explicarem, eu posso fazer isso. Professor, eu acho que lá no WhatsApp, dentro das configurações do grupo, tem criar link e enviar. Claro, se isso fosse facilitar, talvez a vida, né? Porque, como são muitos, talvez se todo mundo for chamar para pedir para entrar no grupo, fica mais fácil. Deixa só talvez. Convidar via link. Ah, tá. Embaixo de adicionar participantes. É isso. Eu crio um link. Aí esse link você dispara por e-mail no nosso... Tá. E se eu colar ele agora no bate-papo aí, vocês conseguem já produzir uma... Pode ser. Então me deem um minutinho aí. Quem está usando o WhatsApp Web, esse é o convite, então, para participar
do grupo de direitos humanos ali, do grupo do WhatsApp. Tá? Tem mais alguma situação aqui? Deixa eu ver, dá para mandar o link aqui mesmo, talvez. Deixa eu ver, no mesmo lugar, tá? E-mail, talvez. A linha do tempo da aula de hoje e que será usada nas próximas, será compartilhada também? É possível? Aqui é o seguinte, gente, essa ferramenta do TikTok, ela é uma ferramenta gratuita e os planos pagos dela são bem salgados, né? Algo em torno de $200, $250 ali. E tem poucas funcionalidades a mais. E uma das funcionalidades que a versão gratuita não tem é justamente você poder baixar a linha do tempo ou fazer algum tipo de compartilhamento. Então, se alguém tiver conhecimento de informática e souber fazer uma gambiarra para, por exemplo, salvar isso num arquivo que possa ser compartilhado, eu agradeceria bastante, inclusive para mim, que volta e meia, isso aí funciona o seguinte, se você não acessar ela pelo menos uma vez por ano, você perde o que você tinha feito. Esses dias, antes de iniciar essa aula, como nós tínhamos trabalhado com isso aqui faz praticamente 2 anos atrás, eu quase perdi a linha do tempo inteira. Então, também se alguém puder me ajudar e souber como salvar isso. O Carlos Bolsonaro manja dessas coisas, certamente. Precisamos de um hacker. Dá para printar, é isso aí. Bom, dito tudo isso, né, passamos essa tarde juntos. Eu espero que depois desta tarde ninguém desista do curso, tá? E uma última coisa da minha parte, depois eu vou passar a palavra para o Jael também fazer o seu encerramento, né? A gente às vezes fica um pouco perdido aqui, e, gente, se é preciso eventualmente aprofundar mais um ou outro assunto, ou se às vezes a gente está num nível talvez muito raso para algumas coisas, né? Mas eu sei que às vezes alguns de vocês vão se sentir talvez num nível raso aqui ao trabalhar tudo que a gente trabalhou. Mas eu queria que a gente também tivesse um sentimento de turma, né? E saber que muitos colegas às vezes vêm de uma formação que não tiveram conhecimento, por exemplo, sequer do que era o contratualismo. Estão vendo pela primeira vez isso na tarde de hoje, né? Então, essa nossa disciplina ela tem que se prestar a isso também. A gente fazer uma espécie de aproximação entre as diferentes experiências de cada um, de cada uma, para que a gente tenha um substrato comum para a partir de onde trabalhar, né? Então é isso. E dito isso, não falo mais nada na tarde de hoje. Vou passar para o Jael para uma palavrinha final e para que ele possa fazer o encerramento, tá? Um abraço a todos e bom final de semana da minha parte. Jael, contigo. Ok. Não, eu só gostaria de agradecer a participação de todos. Vocês se mantiveram aí na cara e na coragem. É difícil você encarar sabadão aí, tarde, manhã e tarde e tal. E daí é ótimo poder ver que a turma está muito bem envolvida nesse aspecto. É só o início de tudo, mas tenho certeza que se vocês sentiram que hoje vai ser proveitoso, é porque o resto do curso também vai ser muito proveitoso, tá? Porque o envolvimento é o primeiro passo para o sucesso, né? Na empreitada que a gente tem. E então agradecer, dizer muito obrigado. Espero que vocês voltem no nosso próximo encontro. Desejar para vocês uma ótima semana, que vocês se cuidem, fiquem bem, tá? Nesse cenário aí tão adverso e nos vemos na próxima. A Wellen queria fazer um convite para a turma aí. Eu quero passar a palavra para ela. Obrigada, professor. É rapidinho, gente. É só porque eu faço parte de um grupo de estudos vinculado à UNO Chapecó, e lá a gente vai trabalhar esse semestre em 4 eixos que envolvem direitos humanos, e aí se alguém quiser participar, eu estou convidando agora. Seria o eixo da questão do desenvolvimento, neoliberalismo,
o eixo da criminologia, o eixo do direito do pensamento sistêmico, educação, e o eixo dos povos indígenas. Então, se alguém tiver interesse, eu vou colocar os links lá no grupo. Todo mundo está convidado a participar para estudar junto com a gente lá. E as reuniões são quinzenais e os horários também são bem flexíveis. É isso. Obrigada. Obrigado, Ellen. Eu e o Jael, aí sobre a pergunta da Isadora, se teremos alguma leitura. Nós não chegamos a combinar nada, né, Jael? Nós pensamos em usar esse texto do Ornelis como, vamos dizer, um material didático, associando a leitura do texto à explanação da linha, né? É mesmo porque o texto já dá um contexto geral e vocês têm as fontes com a linha do tempo. Então, imagino que não seja necessário exagerar do ponto de vista da leitura, né? Sendo que vocês já estão tendo os elementos de ambos os aspectos, né, nesse planejamento. Tá ótimo. Se alguém quiser fazer uma leitura complementar, eu sugeriria a leitura daquele texto do Bobbio que a gente fez a explanação no início da aula, né? É o capítulo 9 do livro Teoria Geral da Política, do Norberto Bobbio. Não é todo o capítulo inteiro é 35 páginas, mas é só o primeiro subitem que vai explanar um pouco, então, a ideia da passagem da era dos deveres para a era dos direitos. Então, essa é uma leitura que, se vocês puderem fazer, ajudaria, assim, reforçar os elementos que nós trabalhamos na aula de hoje. Fechou? Um abraço, então. Qualquer situação aí, vocês podem ir contatando ou pelo grupo ou pelo WhatsApp mesmo. Vocês têm o meu WhatsApp. Podem ir esclarecendo as dúvidas aí, tá?